vídeo. Meus amigos da web, grande abraço. Hoje nesse vídeo eu vou falar o seguinte: Vasco está à beira da falência. Vou falar a minha opinião sobre esse tema que está sendo ventilado aí por toda a internet. E se esse vídeo for do seu interesse, fique comigo até no final dele. Mas antes, porém, eu quero te pedir, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreva. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira. Aqui eu tenho vídeos falando sobre mecânica de motos, mecânica de caminhões, notícias do rádio, web rádio e outros assuntos relevantes. Então eu quero falar aqui sobre o Vasco da Gama, um dos maiores times do Brasil de todos os tempos. O Vasco da Gama, ele é o seguinte: já teve jogadores como Edmundo, Romário, Roberto Dinamite, grandes craques do futebol brasileiro. O Vasco é o seguinte: o Vasco foi 4 vezes campeão brasileiro: 1974, 1986, 1997, 2000. O Vasco é um grande ganhador de títulos. Uma Copa do Brasil 2011. Então é o seguinte, ele teve uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B 2009. 2009 o Vasco sagrou-se campeão da Série B. 1984 Copa Libertadores. 1988 Copa Mercosul. E o Vasco caiu para a Série B, aqui nas minhas contas, aqui 3 vezes. Caiu em 2008, 2013 e 2015. E nesse ano de 2018, o Vasco está aí na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro desse ano de 2018. Antes, porém, eu quero te falar que eu sou torcedor do Flamengo no Rio de Janeiro. Aqui em Goiás, eu sou torcedor da Jataense, Associação Esportiva Jataense. Eu moro aqui em Goiás. Mas no Rio de Janeiro, eu sou torcedor do Flamengo. E torço também para o Vasco não cair, porque a maior alegria do Flamengo é ganhar do Vasco. Sempre foi assim. Então nesse vídeo eu vou deixar a minha opinião, porque na internet temos vários vídeos falando sobre isso aí, sobre esse tema, que o Vasco faliu, que o Vasco vai cair. É o seguinte, eu vou falar de uma dívida que o Vasco tem de 12 milhões somente com a CBF. O Vasco tem aproximadamente uma dívida de 12 milhões de reais somente com a CBF. E o Vasco está com problemas financeiros. Alguns jogadores do Vasco estão com plano de saúde suspenso devido a pagamentos. Coisas muito desagradáveis que não poderia acontecer com um time da grandeza que é o Vasco da Gama, um dos maiores times do futebol brasileiro de todos os tempos. Agora, ultimamente, o Vasco da Gama está capengando aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Todo ano, o Vasco está brigando para não cair para a Série B. Porque se cair para a Série B, é difícil de voltar. Agorinha eu vou falar sobre a falência do Vasco e o que eu acho sobre isso. Se você está vendo o vídeo, eu vou falar sobre esse assunto da falência do Vasco, na minha opinião. Mas antes também eu quero falar o seguinte: se o Vasco cair para a Série B, ele volta. É o seguinte, a Série B do Campeonato Brasileiro está muito difícil, muito bem disputada. Inclusive com esse ano de 2018, eu sou aqui de Goiás, o Goiás, o Atlético Goianiense e o Vila Nova estão muito bem na Série B, podendo ter talvez aí 2 ou até mesmo 3 times goianos na Série A desse ano de 2019. Mas eu não vou falar sobre isso, que não vai fugir do tema do nosso vídeo. Se o Vasco cair para a Série B, do jeito que o Vasco está, como não está tendo dinheiro para contratar bons jogadores,
pagar altos salários, vai demorar para voltar para a Série A, voltar para a Elite. Mas então eu quero falar do tema do vídeo, a minha opinião sobre esse grande time, o Vasco da Gama. É o seguinte, o Vasco está à beira da falência. Eu vou dizer a minha opinião, o que eu penso sobre isso. É o seguinte, time de futebol brasileiro, ele não entra em falência porque ele não é uma empresa. Existem times europeus que são empresas, aí eles podem entrar em falência. Para quem não sabe o que é falência, é o seguinte, uma empresa, vamos supor, uma empresa não está dando conta de pagar aí os credores. E os credores podem impedir a falência da empresa e pegar ali os bens da empresa e vender para poder tirar o dinheiro, para pagar os credores, né? Mas então o time de futebol, ele não é uma empresa, pelo menos os times brasileiros que eu conheço. O Vasco não é uma empresa, é um time de futebol. O que pode acontecer com o Vasco é o seguinte, o mesmo que aconteceu com o São Caetano. Você lembra do São Caetano? O time glorioso também, que era o São Caetano, que foi caindo e hoje está no anonimato. Ninguém mais fala do São Caetano. Você lembra da Portuguesa? Outro time glorioso também lá de São Paulo, que dava trabalho para os grandes times lá do Campeonato Paulista, e a Portuguesa também foi caindo e entrou no anonimato. Eu vou falar de outro time aqui também, o Guarani. O Guarani, o que aconteceu com o Guarani? O Guarani, ele foi um time glorioso também lá de São Paulo. Ele foi caindo e entrou no anonimato. Ninguém mais fala no Guarani. Então o que pode acontecer com o Vasco da Gama? Eu acredito que o Vasco, ele não vai falir, porque time brasileiro não é empresa para poder falir. O que pode acontecer com o Vasco é ele cair para a Série B e de repente demorar a voltar para a Série A, ou até mesmo não voltar mais para a Série A. Ele pode cair para a Série C, Série D e assim, muitas das vezes ficar até mesmo sem divisão. Se o time for ficando ruim ou piorando, a grande vantagem que eu vejo do Vasco é de ter essa torcida apaixonada, ter aí muitos milhões de torcedores aí apaixonados pelo Vasco. Esses torcedores podem ajudar o Vasco a não cair, podem ajudar o Vasco a permanecer aí na elite. Outra coisa interessante também, se o Vasco entrar numa crise muito grande, o que o Vasco pode fazer? Uma crise financeira, ele pode vender o São Januário, é o estádio do Vasco, vender o estádio São Januário para poder pagar as contas e futuramente fazer um novo estádio. Porque é assim, o time de futebol, quando está bem ruim mesmo, não está dando conta de pagar as contas, eu sei que o Vasco até hoje deve para o Edmundo dívida lá mais ou menos do ano 2000 e não está dando conta de pagar a dívida do Edmundo. Então, o que o Vasco poderia fazer? Aqui na minha cidade, aqui, Jataí, interior de Goiás, temos o nosso time, a Associação Esportiva Jataense, que tinha muitas dívidas. A única coisa que a Jataense tinha era o estádio Jerônimo Ferreira Fraga. Esse estádio foi vendido para poder pagar dívidas. E hoje aqui tem um estádio também que pegou esse nome, Jerônimo Ferreira Fraga, mas é um estádio em campo municipal da prefeitura, onde a Jataense joga aí os seus jogos. Então, a solução que eu vejo para o Vasco é a seguinte, é pegar aí o estádio São Januário, vender esse estádio para poder quitar essas dívidas e depois começar tudo de novo. Então a minha opinião é a seguinte, um time grande igual o Vasco da Gama, ele não vai falir, porque ele não é empresa para entrar em falência, ele pode apenas cair e caindo para a Série B, a Série C, a Série D e até mesmo ficar sem divisão. Mas eu quero torcer bastante para que isso não aconteça com o Vasco da Gama, para que o Vasco dê a volta por cima e consiga sair dessa crise financeira que está passando. Então é isso aí. Hoje eu falei aqui nesse vídeo
sobre Vasco estar à beira da falência, eu falei que não, dei minha opinião aqui. E se você gostou desse meu vídeo, desse meu conteúdo, deixa o seu like positivo para poder me ajudar, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo nas redes sociais e se inscreva aqui no meu canal do YouTube.